Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Pode se assentar. Que prazer, que alegria estar com vocês. Fui recebido aqui pelo pastor Edivaldo. Ele falou: esta é a sua igreja. Sim, esta é a minha igreja, a nossa igreja, a minha família. Eu cresci aqui até meus 30 anos de idade, fiquei aqui, convivi. Está aqui a minha mãezinha querida, que me ensinou a amar Jesus, que me colocou nesses caminhos. Isso é maravilhoso. Está aqui a minha querida esposa Juliana. Hoje a Juliana ela é coordenadora nacional do Alfa Brasil. Quem não conhece o Alfa Brasil, é uma ferramenta que está disponível para a igreja, é uma série de vídeos, é um curso que vai falar sobre as bases da nossa fé. Água, nós precisamos tanto desta água, Então diz assim, João capítulo 4, verso 1 diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os discípulos. E no verso 4 diz assim: era necessário passar por Samaria. Quando você vai da Judeia para Galiléia, se você pegar um mapa e traçar uma reta, Samaria está bem no meio. É o caminho mais curto, é passando por Samaria. Porém, esta palavra, quando diz assim, é necessário, ela não está dizendo apenas de uma possibilidade do caminho, ela também dá a entender que havia um propósito de Deus. Então, alguns momentos na nossa vida é necessário passar e viver. É muito fácil você ir do ponto A para o ponto B, porque o ponto B é o próximo, mas como você vai do ponto A ao ponto F, você vai precisar A, B, C, D e chegar no F. Então, daquilo que está no seu trajeto, existem lugares, momentos que é necessário passar e viver. Alguns deles nós entendemos claramente porque estamos passando, vivendo, mas outros a gente não vai entender, mas no coração de Deus é necessário passar. Alguns pontos do caminho Deus colocou, porque esse ponto vai moldar o seu caráter, vai mudar quem você é, porque lá em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, há momentos que é necessário passar e viver. Se você entendeu, deu glória a Deus. Se você não entendeu, dá glória a Deus do mesmo jeito. Confia naquele que está te conduzindo. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para te aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Havia ali um poço, o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, olha que interessante, Jesus estava cansado, porque Jesus como homem, ele era 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus, então Jesus também se cansava, e Jesus cansado da viagem, ele teve que parar. Às vezes no momento que você está descansando, Deus pode te usar nesse momento. Talvez você não sabe, puxa, eu estou cansado, eu resolvi parar. Até quando o crente para, Deus usa. Deus nos usa no meio do percurso. Então, cansado, ele parou. Ei, nada é por acaso na vida do cristão. Tudo que o cristão vive é espiritual. Por isso que tudo está cooperando, está em conjunto. Então ele cansado, ele sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Além de ser mulher, era samaritana. Era o diálogo mais improvável. Um homem judeu conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Mas já foi dito aqui que o Senhor ele age até no improvável. Então Jesus começa a conversar, é o diálogo mais longo de Jesus que tem registro, é esse diálogo com esta mulher, improvável, e ele disse assim, dê-me um pouco de água. Nós já vimos que Jesus se cansa, ele tem sede também, ele pediu água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, olha aí, necessidades básicas, descanso, água
e comida, mostrando a humanidade de Jesus. E há uma ideia de que esta mulher, ela estava ali naquele horário improvável, porque se tirava água do poço pela manhã, quando o sol estava baixo, né? Então ia ali, tirava a água e trazia para fazer todas as necessidades de casa. Então há uma ideia, um pensamento de que essa mulher foi ali fora do horário porque ela se sentia vergonha, não queria encontrar com as pessoas. Então há uma ideia que essa mulher foi ali naquele lugar porque ela queria estar sozinha. Eu quero, não discordando, mas também há um espaço, como a Bíblia não diz aqui, para a gente fazer conjecturas. Então, no meu modo de ver, não quer dizer que essa mulher foi ali porque era um horário improvável. Na verdade, eu acredito que essa mulher foi cedo lá com as outras e pegou a água dela. Mas eu penso que no seu lidar com aquela água, ou ela gastou demais e não deu para o dia todo, ou quem sabe ela derrubou o cântaro lá e quebrou e a água se foi, ela precisou ir de novo. Sabe por que eu penso assim? Porque era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus tinha um encontro marcado, aquela mulher tinha que estar ali. Por isso eu penso que é um daqueles momentos, sabe, que você não sabe por que você mudou o caminho? Que você se atrasa, pega o outro ônibus e você não entende por quê. Alguma coisa acontece, muda o seu trajeto, mas naquele momento você se encontra com alguém que você precisava. Naquele momento que acontece algo que está fora do cronograma, te leva a encontrar-se com Jesus. Quantos encontros com Jesus nós tivemos porque algo aconteceu, o Senhor moveu as peças, e aí você fala, uau, Deus queria realmente que eu estivesse ali, naquele momento eu fui curado, eu fui tratado, eu fui transformado. Então acredito que essa mulher estava ali num propósito de Deus, ela tem esse encontro com Jesus. Então Jesus pede água, a mulher responde, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então havia esta coisa, e Jesus vai e conversa com o samaritano e ainda com uma mulher, porque um homem não conversava abertamente com a mulher, e Jesus está quebrando estigmas, paradigmas, Jesus está rompendo fronteiras, Jesus está abrindo o caminho para que o evangelho seja pregado. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Água viva. A tradução transformadora diz assim, se você soubesse o presente, e quem é que está falando com você, é você que pediria, e é ele que te daria. Ei, se você soubesse o presente que Deus tem para você, era você que estaria pedindo, porque o Senhor, Ele não mandou um mensageiro, Ele não mandou por Sedex, o próprio Deus desceu, se fez carne e veio entregar o presente. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir água viva? Deus diz assim, olha, eu quero te abençoar, eu quero te dar um presente, eu quero fazer para você. Você começa a questionar, não Deus, mas para abençoar, não, eu não tenho isso, falta aquilo outro. Parece aquele homem aleijado que estava ali na beira daquela fonte, né? Aonde diz que um anjo mexia e quem se jogasse primeiro era curado. E o homem está lá esperando, há 38 anos esperando, e Jesus passa por lá e pergunta para ele, você quer ser curado? E o homem, em vez de dizer sim, ele começa a questionar, Senhor, mas não tem ninguém que me joga lá na água. Como é que eu vou fazer? Olha, sempre que eu penso em ir, outro já foi, jogou antes de mim. E você fica questionando, e Deus dizendo, você quer ser curado?
E você fala: Senhor, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Ah, Senhor, mas olha só onde eu nasci, olha o que eu tenho, olha a minha conta. Senhor, olha a minha saúde. Deus está dizendo: você quer ser curado? Para de questionar, é só dizer: Senhor, eu quero, me abençoa, muda a minha história. E diz assim o verso 13: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Esses dias eu e a Juliana saímos para almoçar, meu aniversário, ganhei um presente. Um amigo presenteou e falou assim: olha, vai lá e toma um café com a sua esposa. Eu falei: pô, esse presente dá para a gente almoçar. E a gente foi no rodízio japonês. E a gente comeu o que podia e o que não podia. Eu sei que eram umas 7 horas da noite. Eu falei: Ju, você está com fome? Nem um pouquinho. Mas no outro dia a gente estava com fome de novo. Porque aquilo que o mundo oferece não sacia plenamente. Tudo que o mundo oferece, você vai ter que voltar e provar de novo. Todos os prazeres deste mundo, nada pode satisfazer o anseio da alma. Todos os prazeres que você experimentar, você vai ter que voltar no poço de novo para beber de novo. É o processo do mundo, isso nos escraviza. Você experimenta algo e parece que naquele momento está bom, mas daqui a pouco você tem vontade de novo, de novo. É assim com os prazeres. E se os prazeres normais já nos dão assim uma satisfação que não é plena. Dizem que quem usa crack, o maior prazer que você pode sentir naturalmente é 8.000 vezes maior. É por isso que a pessoa usa uma vez e rapidamente ela fica viciada, fica escravo daquilo, porque é algo indescritível. E aquilo aprisiona, porque a pessoa vai de novo, ela coloca ali tudo o que ela tem. Você para nos faróis, você vê as pessoas indo lá mendigando. Muitas vezes a pessoa que tinha um trabalho, que tinha família e deixou tudo. Por quê? Porque experimentou de uma água que não satisfazia. E ele teve que voltar de novo e de novo. Mas olha só o que diz o verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, lhe tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem bebe da água que o Senhor oferece, nunca mais terá sede. Aleluia! Isso é satisfação plena e completa. Jesus dá de uma vez por todas. Esta água aqui representa os sacrifícios que era feito diariamente para tentar cobrir os pecados, mas a Bíblia diz que o sangue de animais não podiam cobrir totalmente o pecado, a maldade humana. Era preciso um sacrifício perfeito. O Deus poderoso que se esvazia, desce e vem se oferecer como sacrifício perfeito, e uma vez executado, nós podemos ter certeza, o preço foi pago, não há mais condenação. Todos que o reconheceram, receberam pleno perdão. Jesus, ele não perdoou apenas os seus pecados passados, mas ele também perdoou os seus pecados presentes e os seus pecados futuros. Como assim, pastor? Eu nem pequei ainda, já foram perdoados já. O preço que ele pagou é suficiente. Porque não se engane, não dá para viver sem pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, está enganando a si mesmo.
Então não é se, é quando nós cairemos de novo e precisaremos de novo do sangue de Cristo sobre nós. E eu vou te dizer, o preço que foi pago é suficiente, não só para você, mas para o seu irmão, o seu vizinho, o seu colega, para toda a humanidade. Por isso ele diz, quem beber desta água, nunca mais terá sede. Isto é justificação plena e completa. Aqui no verso 32, diz assim, os discípulos voltam agora da cidade, e eles oferecem alguma coisa para Jesus comer, e diz, Jesus, come alguma coisa, e Jesus fala assim, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. E ele vai continuar dizendo, aqui no verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus, ele não estava propondo àquela mulher uma substituição. Jesus não estava falando assim, olha, essa água que você bebe, você não vai mais precisar beber. Não é isso que Jesus está ensinando. Nós ainda precisamos beber dessa água e comer, né, uma boa refeição. Nós precisamos do descanso. Um estudioso chamado Abraham Maslow, ele estudando, ele criou a pirâmide das necessidades. Uma pirâmide em que ele foi classificando qual eram as necessidades mais vitais do ser humano. Então, lá na base da pirâmide, ele colocou as necessidades básicas e vitais, que são as necessidades fisiológicas. Nós precisamos de água, nós precisamos do arroz e feijão, nós precisamos de descanso, nós precisamos de oxigênio. Você se lembrava até eu falar isso, que você precisa de oxigênio? Seja sincero. Você respira todos os dias. Sem água você vive muitos dias. Sem alimentação também. Sem descanso dá para viver bastante. Mas sem oxigênio, são apenas alguns minutos. O homem que ficou mais tempo em apneia, que ele se preparou muito tempo, está lá nos Guinness, ele ficou cerca de 27 minutos sem respirar em apneia embaixo d'água. Mas ele tem todo um trabalho, né, que ele conseguia deixar nos seus pulmões e respirando aquilo que estava ali, ou seja, ele não ficou totalmente sem oxigênio, porque sem oxigênio vai de 3, 4, né, no máximo 5 minutos, já tem danos severos no seu cérebro. Depois de 10 minutos já são irreversíveis, a pessoa ela morre sem oxigênio, e todo dia nós respiramos de graça esse oxigênio. Jesus, ele se apresenta, ele diz, eu sou o pão da vida, ele é o alimento que você precisa. Ele diz aqui que ele é a água viva, mas ele também é o sopro de vida, que quando Deus cria o homem, está aquele boneco sem vida, diz que Deus soprou em seus pulmões o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E o Espírito Santo que sopra em nós, o Espírito Santo é chamado de pneuma, né? Aquilo que a gente fala quando algo é movido a ar, fala que é pneumático, né? É o ar que faz mover as coisas. Então o Senhor, ele é o ar que nos dá vida. O Senhor, ele preenche de forma espiritual aquilo que nós temos de necessidades físicas. Então Jesus, ele não está propondo uma troca. Mas ele está dizendo assim, ele não estava dizendo, olha, esta água vai ser substituída pela água da vida. Não, ele está dizendo que também o contrário é verdadeiro. A água que ele está para dar a ela, nenhuma outra água substitui.
Eu lamento dizer a Maslow, talvez ele se remova lá no túmulo agora, né? Mas ele esqueceu de colocar na base da pirâmide a prioridade mais vital do ser humano, que é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, pois somente assim ele teria ingresso para a vida eterna. A necessidade mais básica, mais vital, é ter Cristo em nós, é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. É isso que nos leva à vida eterna, é isso que Jesus falou: olha, quem beber da água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte que salte para onde? Para a vida eterna. Não é porque é de graça que é barato. O preço foi alto, que foi pago e que nos é dado. E Jesus fala: há uma comida. Quem beber dessa água tornará a ter sede. O mundo te oferece tantas coisas, prazeres, momentos, mas quem beber vai ter que voltar ao poço. Tudo que o mundo oferece, você experimenta e você quer de novo. Não dá vontade de ir no japonês de novo? Nada sacia. Tudo que o mundo oferece escraviza. Mas aquilo que o Senhor oferece é pleno. A água que Ele der nunca mais terá sede. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Cristo nos deu é tão plena que você, se quiser deixá-lo para trás, ir embora, apostatar da sua fé, você pode. Você é livre. Porém, aqueles que reconhecem, a Bíblia diz, quando aquela mulher vem e começa em lágrimas molhar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos, e aquele homem fariseu Simão que estava ali, ele começa a questionar Jesus em pensamento. Aí Jesus olha para a mulher, ele olha para Simão, e Jesus fala assim: Simão, me diga uma coisa, se duas pessoas têm uma dívida, olha, esse deve um pouquinho e esse deve um montão, e se for perdoada a dívida desse que deve pouquinho e do que deve montão, qual deles vai amar mais? Simão de imediato fala: é simples, Senhor, o que deve mais, porque mais foi perdoado. Então Jesus olha para aquela mulher e diz assim: os seus pecados estão perdoados, porque você muito amou. E aquele que reconhece a sua posição de pecador e o que Jesus fez por nós, não tem como não amar. Porque nós não tinha escolha, não havia saída, e Ele pagou a dívida plenamente, toda a dívida foi paga, e a Bíblia diz que nós amamos a Deus, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro, foi o amor de Deus que te alcançou, e é por isso que nós celebramos, louvamos o Seu nome, porque recebemos desta água. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Eu não sei como é que você tem vivido. Eu não sei se você carrega um peso e você tenta desesperadamente alcançar algo que Deus já te deu. Nós não servimos a Deus para ser salvo. Isso é um engano. Nós servimos porque fomos salvos. O preço já foi pago. Nós fazemos em resposta a esse amor. Nós estamos respondendo a Ele. Ei, você não está buscando a vida eterna, você já tem a vida eterna. A Bíblia declara isso, que todos aqueles que receberam já têm a vida eterna. E nossa vida agora é uma vida de expressão, de adoração a Deus, porque Ele nos alcançou e firmado neles nós prosseguimos. Ei, aquele que beber da água que Ele der, nunca mais terá sede, não precisa voltar, o Senhor já fez tudo, o completo. Então, se você está se questionando: Senhor, será se eu posso, se eu sou aceito?
Talvez você esteja num período de comparação. Ah, mas o irmão tal, ele vive uma vida de uma forma tão admirável. Ah, irmã tal, puxa, eu estou muito longe disso. Existe um processo chamado santificação, e a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá os céus. E há pessoas que entendem isso de forma errada, como se eu precisasse alcançar um grau de santificação e perfeição para depois eu ver os céus. Não, santificação não é um lugar que você alcança, é um lugar onde você vive. Santificação não é um estágio que você vai alcançar e vai falar, puxa, agora eu estou pleno, Senhor, pode vir me buscar. Não. Deus não espera que nós, seres humanos imperfeitos, nos tornemos perfeitos para ser aceito. Mas Ele espera progresso. Santificação é progresso. Hoje melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje. A referência sou eu mesmo. Como eu era. Como foi dito aqui, né? Da onde o Senhor me tirou. Ei, mas não para no caminho, o Senhor ainda está fazendo. O Senhor ainda está te moldando. O Senhor ainda está te aperfeiçoando. É muito fácil nós vermos um novo convertido. As mudanças. E você fala, eu conheci aquela pessoa. Ele era um bêbado, hoje deixou de beber. Olha, ele roubava, deixou. É muito fácil a gente ver essas mudanças em um novo convertido. Mas o que Deus espera da santificação é que depois de 30 anos de crente, a sua esposa olha para você e diz, puxa, você ainda está diferente. O seu esposo olha e fala assim, eu consigo ver. O seu filho olha e fala assim, pai, você está tão mudado. Depois de 50 anos servindo ao Senhor, as pessoas ainda têm que olhar e falar assim, puxa, você continua sendo transformado. Você continua mudado, eu vejo a mudança em você. Isso é santificação. Nós não paramos, nós estamos seguindo para o Senhor. E cada vez que você se encontra com a palavra, você se encontra com o Senhor. E Ele te transforma, porque Ele está se revelando a nós. Você sabe quando termina o processo de santificação? A Bíblia diz que quando nós olharmos para Ele, tudo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Tudo que é mortal será revestido de imortalidade. Porque assim como Ele é, nós o veremos. Até lá a gente continua crescendo. Toda vez que você é exposto à palavra, tem que ter uma ação. Toda vez que você faz o seu devocional, você lê a Bíblia, não pode terminar como um livro comum. Você sempre tem que falar, Deus, o que eu aprendi com isso? O que isso tem a ver comigo? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer hoje? Porque as pesquisas dizem que se você não fizer nada, daqui 1, 2 ou 3 horas você não vai fazer nada. Então agora você tem que tomar uma decisão. O que você vai fazer com aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração hoje? Tiago adverte, não sejam ouvintes esquecidos. Todas as vezes que você for para a casa de Deus, fala assim, Deus, eu preciso entender o que o Senhor quer de mim hoje. Eu preciso sair com uma aplicação prática. Eu preciso tomar decisões todos os dias que moldarão a minha vida. Quando você lê a Bíblia, você termina de ler um texto, fala, Deus, o que isso tem a ver comigo? O que você vai fazer com isso? Vai fazer toda a diferença. Se você for para casa, foi mais um dia, mais um culto. E quando a pessoa te perguntar, lá na terça, quarta-feira, como é que foi o culto dos jovens? Se você só falar assim, foi uma bênção. Você só está falando de emoções. E o crente não vive de emoções. Nós temos emoções, porque Deus tem emoções. Deus nos deu emoções. Não é errado ter emoções, errado é ser guiado pelas emoções. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, quando você ficar irado, não peque. Não deixa a emoção te conduzir. Mas o nosso culto, ele é racional, ele é do intelecto.
Nós somos transformados, Romanos 12:2, pela renovação da nossa mente. Então fala, Deus, o que eu faço com isso agora, que eu fui exposto à tua luz, ela penetrou na divisão da alma e do espírito, aonde só a tua palavra entra. O que o Espírito está te dizendo para fazer? Decida agora, não deixe para depois. Fala, eu vou fazer, eu vou viver isso. Viva a palavra e continue sendo transformado. Você pode orar comigo? Senhor Deus, nesta noite, a tua palavra invadiu o nosso coração. O teu Espírito nos chacoalhou, e Ele está nos pondo em movimento, Ele está nos tirando do marasmo, da zona de conforto, Ele nos convida para receber mais, ir mais profundo. Não é no calcanhar, no joelho, na cintura ou nos ombros. O Senhor nos chama para nos lançar em águas profundas. Independente da experiência que cada um de nós tivemos, há sempre mais em Ti, e nós queremos viver mais. Oh Senhor, o Senhor é aquele que não há nada que o Senhor não possa encher. E nós somos tão mesquinhos que às vezes vamos contigo com um copo nas mãos pedindo que o Senhor encha. Ou com um balde, os mais ousados vão com uma caixa d'água. Mas não há recipiente que o Senhor não possa encher. Por isso nesta noite o nosso clamor, Pai, enche-nos. Enche-nos, Pai, nos dê mais de Ti. Nos dê mais de Ti, Senhor, nós queremos mais. Nós queremos viver de forma mais intensa e profunda. Oh Deus, trabalha em nosso coração para que haja renúncia. E que nós possamos amar a Tua palavra, a Tua vontade, pois ela é a nossa comida, é fazer a Tua vontade, é viver os Teus propósitos. Tira, Senhor, esse Teu filho, essa Tua filha, Senhor, que está parado, pensando que já acabou, que já fez o que precisava. Oh Deus, move esse coração, que acha que não é mais o tempo dele, pois se o tempo dele tivesse passado, o Senhor já tinha recolhido. Mas se o Senhor está dando vida, é porque há propósito ainda, há mais a ser feito, há mais para viver em Ti. Oh Deus, o Senhor trabalha com crentes vivos, que estão dispostos a se entregar. Nós ouvimos a Sua voz nos chamando, nos convidando para viver mais de Ti, mais de Ti. Oh Senhor, nós queremos mais. A Tua palavra nos diz, enchei-vos do Espírito. Essa palavra nos desafia a continuar sendo cheios. Vem Espírito, vem sobre nós, nós queremos mais unção, mais conhecimento, mais vida, mais ação, mais disposição. Envia mais poder, Senhor, usa mais os Teus filhos no propósito que o Senhor tem para a Tua igreja. Oh Deus, até que aquele que há de vir venha, até lá nós seguimos avançando, trabalhando, deixando as nossas vidas ser usadas por Ti, na Tua presença, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia.